TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa aqui é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda terça nós estamos ao vivo. O programa tem reprise no sábado. O programa de saúde gravado é sábado a partir de 1 da tarde. Aí não tem como você participar, você vai apenas assistir. A TV Candidez mantém a sua estrutura, que é considerada satisfatória para que possamos fazer um programa ao vivo. Não só o Amostra Grátis, mas como todos os outros programas da casa, a orientação é para que sejam apresentados ao vivo. E isso é muito importante para que você, telespectador, participe conosco, enviando a sua pergunta, interagindo conosco. Uma terça-feira, hoje é 20 de agosto, com uma temperatura agradável. Agora há pouco eu acessei o clima-tempo, temperatura de 22 graus em Divinópolis, muitos chamam de temperatura de bordo, uma temperatura agradável. Estamos ainda no inverno brasileiro, mas já com ares durante boa parte do dia de um verão. Vem o verão quente por aí. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora meu entrevistado desta noite, desse 20 de agosto de 2019. Pela primeira vez, eu recebo o cirurgião plástico José Irineu Agripino. Nós vamos falar hoje sobre vários temas ligados à cirurgia plástica, sobre a lipoaspiração, rinoplastia e sobre a mamoplastia. Você que está ligando a TV Candidez agora, você pode mandar o seu WhatsApp. Nós estamos ao vivo no 3222-5052. Cirurgião plástico, Dr. José Irineu, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo no Amostra Grátis da Saúde. É um prazer, boa noite a todos os telespectadores da TV Candidez. É um prazer muito grande, Samuel, estar aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Bacana. Nós vamos falar hoje sobre a lipoaspiração, rinoplastia e mamoplastia e evidentemente que como nós estamos recebendo um cirurgião plástico, é muito comum surgir outra pergunta fora desses três temas que estão sendo propostos. É claro que você pode ficar à vontade. O importante é que você participe conosco enviando a sua pergunta. A lipoaspiração é uma das cirurgias das mais procuradas ainda pelas mulheres? Sem dúvida, Samuel. A lipoaspiração, ela é uma cirurgia muito procurada hoje em dia, né? Em virtude exatamente desse modelo atual de beleza que se impõe à sociedade, né? Então, é uma cirurgia em que as mulheres procuram bastante. O Brasil é um país tropical e isso favorece a amostra do corpo e, com isso, as mulheres tendem a querer uma melhoria do seu corpo e a lipoaspiração é uma das cirurgias que favorece essa satisfação. É um procedimento tranquilo de se fazer? A paciente ou paciente, a gente está falando de paciente IA ou o paciente, mas a maioria a gente sabe que são mulheres, tem que passar muito tempo na clínica ou no hospital internado, enfim, como é que é esse procedimento para se chegar até fazer o ato cirúrgico? Na verdade, Samuel, é necessário fazer todo um preparo pré-operatório, né? É um preparo que não é muito complexo, mas que tem as suas exigências, né? Precisa realmente dos exames estarem bons, a paciente não pode ter nenhum tipo de anemia, porque a lipoaspiração é uma cirurgia que ela expolia bastante. E com isso, é importante que esses exames estejam muito bons para que a pessoa possa fazer a cirurgia, né? Normalmente a pessoa que tem uma boa saúde, que tem uma saúde estável e tudo, ela normalmente não tem nenhum problema para fazer uma cirurgia dessa. A recuperação dessa cirurgia, normalmente, um dia a pessoa fica internada, né? E com isso, no outro dia após a cirurgia, ela tem alta. E essa recuperação não é muito complexa.
Exige-se um pouco de cuidado nos primeiros dias da cirurgia, mas é uma cirurgia que pode a pessoa voltar ao trabalho, dependendo do tamanho da cirurgia, dependendo da quantidade de áreas que foi feita a lipoaspiração, essa pessoa pode voltar ao trabalho aí em 20, 30 dias. Quando você cita os exames, eu estou imaginando que você também já está falando do chamado risco cirúrgico ou pré-operatório. Isso. Quais são os exames que são exigidos e por que eles são tão importantes antes da pessoa entrar para uma sala de cirurgia? Bom, esses exames são importantes exatamente para a gente ver a qualidade da saúde daquela pessoa. Ou seja, a pessoa tem que ter um hemograma, onde se define se ela tem anemia ou não, que esteja em níveis muito bons, né? Uma quantidade de plaquetas que seja satisfatório a essa cirurgia e também outros exames, como exame de urina. A pessoa não pode ter uma infecção de urina para poder fazer uma cirurgia dessa, não pode ter nenhum tipo de infecção para fazer cirurgia absolutamente nenhuma. E também os exames tipo eletrocardiograma. Se for uma pessoa que demanda um risco maior, fazer um ecocardiograma também, fazer o risco cirúrgico, a avaliação pré-anestésica, que é extremamente importante, onde o anestesista vai fazer toda a avaliação voltado para o lado da anestesia, né, que é um fator importantíssimo, né, para a realização da nossa cirurgia, né, e bem como isso, um raio-x de tórax e dentre outros exames que se acharem necessários para aquela pessoa especificamente. Muito bem, olha aqui, já estou recebendo a primeira pergunta, ela é da Eliana, do bairro Alvorada. Muito obrigado aí a todos do bairro Alvorada. Ela diz que tem vontade de fazer uma cirurgia plástica, principalmente com relação à lipoaspiração, mas a glicose dela está um pouco alterada. Tem que ser feito algum tratamento para se ajustar a glicose? Pergunta ela. Ela está dizendo aqui que ela chegou a ser considerada pré-diabética. A glicose é muito importante não só para a lipoaspiração. Como toda cirurgia, ela precisa de estar em níveis satisfatórios. Isso deve ser acompanhado pelo endocrinologista para que essa paciente possa, então, estar em condições para poder fazer a cirurgia. Não é proibitivo, porém, deve estar em níveis satisfatórios para que ela possa fazer a cirurgia. Por que isso? Porque um nível alto de glicose pode favorecer muito a complicações pós-operatórias. Isso vai de infecções, problemas de cicatrização, como um retardo da cicatrização, e que isso atrapalha muito o resultado final da cirurgia. Então, Eliana, basta você procurar um endocrinologista, fazer a sua dieta, fazer as recomendações adequadas que o endocrinologista vai te mostrar e você estará apta certamente para poder fazer uma cirurgia dessa. Quando a gente está falando aqui, nós estamos iniciando o programa falando muito sobre a questão da lipoaspiração. É passado com você, que é um profissional que é da cirurgia plástica, para a mulher, qual é esse resultado? Porque às vezes eu fico imaginando que ela pode ir para uma cirurgia, imaginando uma situação. Como é que é essa orientação? Como é que é essa conversa inicial e a última conversa do médico cirurgião plástico com a paciente na questão da lipoaspiração? Estou querendo dizer o seguinte, qual é o resultado final que pode ser apresentado para essa paciente, por exemplo? Certo, Samuel. Olha só, a primeira coisa que o cirurgião plástico não deve fazer é prometer nada à paciente, a não ser fazer o melhor possível para que ela tenha o melhor resultado possível. Não se pode prometer uma coisa que não há condição de cumprir. Toda cirurgia ela tem seus riscos e complicações possíveis de se acontecer e isso pode estar associado a qualquer cirurgia. Pois bem, não se deve prometer nada à paciente, a não ser fazer o melhor possível. Normalmente não tem aquele negócio de que você vai ficar assim, você vai ficar assado. Não. A gente mostra o que pode ser feito, da maneira melhor que pode ser feito e que essa cirurgia vai dar uma melhora para essa paciente aqui ou acolá em determinadas áreas. Agora, a gente nunca deve prometer à paciente que ela vai ficar com um resultado final assim. Por quê? Porque o nosso organismo, ele reage de uma forma diferente a cada cirurgia que a gente faz. E você nunca sabe como vai ser a reação a essa cirurgia sobre o corpo dessa paciente. Legal, estou aqui recebendo mais uma mensagem, estou gostando de ver aqui, já começando quente aqui nas participações. E eu fico muito feliz porque o ao vivo é dessa forma. Estou recebendo aqui uma pergunta da Gabriela Neves, da Rocha.
Ela gostaria de saber sobre a questão do tempo que a mulher fica dentro do bloco cirúrgico, a duração da cirurgia de lipo. Eu perguntei ela, a duração do resultado, né? Não, ela disse, da cirurgia mesmo, dentro do bloco. Quanto tempo que dura, em média, esse procedimento? Muito obrigado, Gabriela, pela sua pergunta. E o cirurgião plástico responde para a gente. Muito bem, Gabriela. Existem 2 tempos do paciente com relação à sala de cirurgia. Existe o tempo em que ela entra para a sala de cirurgia e existe o tempo em que a gente começa a fazer a cirurgia propriamente dita. Entre o tempo em que ela entra para a sala de cirurgia e o tempo em que a gente começa, muita coisa precisa ser preparada na paciente, na sala de cirurgia, não só como marcação, tirar fotos da paciente no pré-operatório, fazer a arrumação de todo o material cirúrgico, e isso demanda um certo tempo, inclusive da paciente poder ser anestesiada, né? Então, com isso, leva um certo tempo, cerca aí de 1 hora e pouquinho, para a gente poder começar a fazer cirurgia. Por exemplo, uma pessoa que entra para a sala de cirurgia às 7 horas da manhã, ela provavelmente, a cirurgia dela deve começar por volta de 8 e alguma coisinha, né? E com isso, então, a gente começa a fazer a cirurgia. O tempo de cirurgia que se leva, da hora em que a gente começa a operar essa paciente, eu costumo responder o seguinte, que é o tempo suficiente para a gente fazer o melhor trabalho possível, tá? Ou seja, não tem um tempo engessado, né? Não, de forma alguma. Né? Cada situação pode ser ali. Uhum. E o tempo de recuperação é rápido de uma lipoaspiração? Ou seja, sendo bem objetivo, dali quanto tempo a paciente vai poder exercer as suas tarefas normais, do lar ou o trabalho, né? Se não for algo pesado? É uma liberação rápida? Samuel, isso depende muito da quantidade de áreas que foi feita a lipoaspiração, né? Se a gente tiver uma lipoaspiração pequena, a pessoa rapidamente pode voltar ao trabalho. Se for uma lipoaspiração maior, logicamente demanda um tempo maior. Vamos dizer assim, uma lipoaspiração de grandes áreas, eu acredito que com cerca aí de 20, 30 dias a pessoa pode voltar ao seu trabalho dependendo da sua atividade, né? Se for uma atividade que vai demandar um esforço físico maior, coisas nesse sentido, eu acho que às vezes pode levar um tempinho maior, né? Agora, é importante frisar que a lipoaspiração é uma cirurgia que às vezes ela expolia bastante essa paciente. Então, isso pode dar nos primeiros dias uma certa fraqueza, um certo desânimo nessa pessoa nos primeiros dias, exatamente por causa disso. Então, o organismo precisa de um tempo para poder se recuperar e voltar àquelas atividades. Isso é muito importante porque demanda uma boa alimentação no pós-operatório. Eu costumo dizer aos meus pacientes o seguinte: pós-operatório não é hora de fazer dieta, não é hora de fazer de não pode comer isso, não pode comer aquilo. É hora de você se alimentar muito bem, é hora de você poder ingerir bastante líquido, porque o organismo está agredido e ele precisa se recuperar. E ele só vai se recuperar se ele tiver energia para isso, não é? Então, é hora, assim, que ele precisa de ter toda essa carga de vitaminas, de proteínas, que é para poder se recuperar bem. Então, Samuel, essa questão de retornar às suas atividades depende muito da quantidade que foi feita essa lipoaspiração. Bacana. Para você que está sintonizando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, recebendo com muito prazer o cirurgião plástico José Irineu Agripino. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo na sequência do Amostra Grátis da Saúde. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Venha conhecer a mais nova loja de Divinópolis. Casa, presentes e decorações. Tudo para o seu lar em artigos finos de decoração e utilidades domésticas. Aqui você encontra os mais diversos e variados mimos e uma decoração fina e elegante para presentear quem você ama. Venha fazer uma visita e conferir os produtos para compor a sua mesa de café ou jantar com cristais finos e requintados. Também fazemos listas de casamento. Casa Presentes, Rua Rio de Janeiro 922, telefone 3222
7484. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. A Lubrisilva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubrisilva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. De volta ao vivo, agora há pouco rodou o comercial da Megscan. Eu gosto sempre de frisar que ressonância magnética em Divinópolis tem nome e esse nome é Megscan. A Megscan tem horário estendido. O que é o horário estendido? Para você que trabalha durante o dia, tem uma certa dificuldade para fazer algum tipo de exame que o seu médico pede, a Megscan oferece até às 10 da noite com um profissional da segurança que te acompanha até o seu veículo, até o ponto de ônibus, enfim, te trazendo mais conforto e segurança. No sábado, o horário estendido até 1 da tarde. Ressonância magnética é Megscan. Um grande abraço para o Tiago, administrador da Megscan e toda a equipe. Eu fico feliz, muito feliz, viu, Tiago, com essa parceria e com as suas palavras elogiosas ao programa e à postura. Muito obrigado. Eu quero lembrar aqui que a Biofísio está na Praça da Catedral 272 aqui em Divinópolis. Você tem aí uma série, uma gama de serviços que pode te oferecer. A Biofísio, já colocou para a gente aí algumas fotos. Você tem a osteopatia, pilates, RPG, a reabilitação esportiva, hidroterapia, hidropower. E você pode agendar uma aula experimental de pilates. 3222-8499. 3222-8499. Biofísio. Um grande abraço para o Tiago e toda a equipe da Biofísio, uma das grandes clínicas de fisioterapia de Divinópolis. Valeu, Lucas. Muito obrigado aí pelo seu apoio. De volta com a nossa entrevista ao vivo, nós estamos recebendo nessa terça-feira o cirurgião plástico José Irineu Agripino. Nesse segundo bloco, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre o profissional que aqui passa, principalmente quando ele vem pela primeira vez, para que o nosso público possa conhecer um pouco mais. Como é que é a história de vida profissional, universitária do cirurgião plástico, Dr. José Irineu Agripino? Como é que começou essa sua caminhada até chegar à cirurgia plástica? Samuel, a formação de um cirurgião plástico, ela é muito complexa, sabe? Ela precisa, você faz o curso de medicina normal, que todos os médicos fazem, né? Depois você faz uma residência em cirurgia geral e depois você faz uma especialização em cirurgia plástica. Isso aí demanda mais ou menos em torno aí de 12 anos de formação, né? Lembrando que para cada vez que você faz uma residência ou alguma coisa assim, você precisa de prova, você precisa de ser aprovado nesse contexto para você, então, começar a fazer uma residência. Essa residência, normalmente, ela te exige bastante, né, para que você tenha uma formação muito boa, né, e também você precisa, ao final de tudo isso, passar por uma prova onde você vai obter seu título de especialista. Esse título de especialista você obtém mediante a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e contém-se de provas em pontos diferentes do país, em que você é avaliado, inclusive por uma mesa que vai te avaliar de forma muito rigorosa.
Com relação à questão de você ser membro, né? Estou vendo aqui, membro associado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Associação Médica de Divinópolis, da Associação Médica Brasileira de Minas Gerais, enfim, várias especializações aqui. Quando a pessoa fala, a mulher principalmente, eu quero fazer uma cirurgia plástica, o que ela deve pesquisar primeiro? Existe o médico, mas existe o médico com essa especialização. É bom que se diga, é bom que se afirme isso. O que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, cirurgia plástica deve ser feita pelo cirurgião plástico. Não quer dizer que se você fizer uma cirurgia com um cirurgião plástico, você não vai ter complicação, que você não vai ter problema nenhum, não é isso. Toda cirurgia ela tem seus riscos e complicações possíveis de se acontecer. Porém, se você faz uma cirurgia com um cirurgião plástico, você tem a certeza de uma formação que esse profissional traz consigo, né? É importante que antes de você fazer uma cirurgia plástica, que você avalie a história desse médico, né? Que você procure se ele é vinculado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque existem muitos cirurgiões, existem muitos médicos que não têm essa formação. E não tendo essa formação, logicamente, não vai ter o gabarito para poder fazer uma cirurgia que você merece. Mais uma vez, eu repito, não é que isso vai te isentar de complicações, mas se você as tiver, certamente você vai estar em boas mãos para ser tratada. O José Irineu Agripino, cirurgião plástico aqui de Divinópolis, o doutor, ele é de Divinópolis, ele é de qual cidade? Não, eu sou de Barbacena. Barbacena é Zona da Mata, né? Zona da Mata. Está mais ou menos ali perto de São João del Rei, caminhando para Juiz de Fora. Exatamente. E como é que foi a sua história para chegar até a cidade de Divinópolis? Como é que foi esse caminho? Foi uma escolha pessoal? Ou foi uma chegada meio que acidental? Como pode acontecer com alguns médicos também? Na verdade, quando eu terminei o curso de medicina, que eu terminei a residência, a especialização, tudo, eu estava pronto para ir para o Rio de Janeiro, para o Hospital da Marinha. E nesse caminho aconteceram algumas coisas que me levaram para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu fiz uma residência com um dos melhores cirurgiões plásticos do país, que é o Dr. Evaldo Assunção, uma pessoa extremamente respeitada, né, e que me orientou que procurasse uma cidade mais no sul de Minas, porque ele inclusive era de lá. Eu fui para lá, fiquei algum tempo lá e tudo, e eu comecei a receber um convite para vir para Divinópolis. Comecei a vir uma vez por semana e tudo, e depois passou para 2 vezes por semana e, por fim, eu acabei me mudando. Já estou aqui em Divinópolis há 22 anos. Que bacana. Então, você se sente completamente radicado? Sim. E você se sente abraçado pela cidade? Porque eu sempre gosto de fazer essa pergunta pelos profissionais que aqui passam, sejam médicos ou outros profissionais da saúde. E todos têm uma resposta muito positiva, que gostaram da cidade e que gostaram da maneira como foram recebidos. Você comunga também dessa ideia? Sim, sim. A cidade me acolheu de forma muito carinhosa. Eu tive, assim, um grande apoio aqui de pessoas que me convidaram para vir para cá na época, né? Foi muito bacana que eu começar aqui. A sua esposa, que é inclusive médica psiquiatra, ela é de Divinópolis também ou não? Não, ela é de Belo Horizonte. Ela veio para cá, coincidentemente, na mesma época que eu vim também, né? E a gente não se conhecia e acabou que ela, na época, ela era anestesista, né? Hoje eu tenho um prazer de algumas cirurgias ela fazer para mim, porque ela abandonou a parte de plantões e tudo. E ela... Então ela trabalha junto com você? Trabalha junto comigo. Que bacana, que legal. Isso. E aí a gente se conheceu e a gente se casou aqui em Divinópolis. E ela tem a mesma opinião sobre Divinópolis também? Sim, porque sim. ela é mais perto, né? Ela é de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, isso, ela adora aqui também, gosta muito daqui. É muito bacana. Muito bem. O doutor José Irineu Agripino, ele é cirurgião plástico, ele é médico cooperado do Unimed Divinópolis. Eu vou pedir ao Lucas que coloque pra gente aí. O telefone é o 3511. Olha que facilidade, hein? 3511-3511. No edifício Milênio, sala 1003. Tá ali. Obrigado, viu, Lucas? Nós vamos continuar aqui com a nossa entrevista, mas na fechada aqui, Lucas, eu quero dizer que na próxima terça-feira, dia 20,
e 7, é a última terça-feira do mês, nós vamos estar recebendo aqui o urologista Deni Veloso. Ele que é parceiro do programa Amostra Grátis da Saúde, também médico cooperado do Unimed. E nós vamos falar sobre um tema que interessa muito aos homens. Hoje o tema é sobre a cirurgia plástica e que interessa, é claro, muito mais de perto a mulher. Não que o homem esteja à margem disso, não, mas muito mais as mulheres. Mas na próxima terça-feira nós vamos falar sobre a vasectomia e a reversão da vasectomia. Boa noite, Deni Veloso. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos da TV Candidez. Aqui é o Dr. Deni Veloso, eu sou urologista. Na próxima terça-feira, dia 27, estarei ao vivo no programa Amostra Grátis de Saúde. Nós vamos abordar sobre cálculo renal, prevenção e tratamento, vasectomia e reversão. Muito obrigado. Obrigado aí ao Deni Veloso, um grande abraço. Na próxima terça-feira, dia 27. De volta com a nossa entrevista com o cirurgião plástico José Irineu Agripino, nós temos perguntas feitas pela produção do programa Amostra Grátis da Saúde das ruas de Divinópolis e eu vou pedir ao Lucas e ao Túlio que coloquem pra gente, por gentileza. Boa noite, Samuel do Vale, todos que estão aí no programa Amostra Grátis da Saúde. Meu nome é Carla Mariela e eu gostaria de saber do cirurgião plástico Dr. José Irineu Agripino sobre a cirurgia do nariz. Eu tenho muita dúvida em relação aos riscos, eu gostaria de saber qual a orientação que ele dá para essas pessoas que que incomodam um pouquinho com o nariz. O meu é um pouquinho grande, eu gostaria de diminuir um pouquinho. E quais são os riscos mesmo dessa cirurgia para quem tem medo, porque eu tenho esse medo de fazer essa cirurgia. Eu gostaria de saber essa orientação do doutor. É um questionamento comum no consultório? A mulher fica com um pouco de receio, fica com um pouco de medo, ela questiona, ela pergunta? Samuel, o que eu digo para muitos pacientes meus é o seguinte: o medo faz parte da cirurgia. Aquela pessoa que chega no seu consultório muito animada e que não tem medo, a gente deve ver que há necessidade de um preparo psicológico antes. Porque o medo faz parte da cirurgia, o medo faz parte da vida do ser humano, né? Claro que a gente não deve deixar esse medo dominar, mas que faz parte da coerência, né? da vigilância nossa, propriamente dito. Muito bem. A cirurgia do nariz é uma cirurgia que demanda extremos cuidados. É uma cirurgia muito detalhada, é uma cirurgia que exige muito da capacidade do cirurgião plástico, né? Porque, na verdade, é uma cirurgia não só estética, ela também é uma cirurgia funcional. Por que funcional? Porque a pessoa respira, né? E a respiração faz parte dessa cirurgia. A pessoa precisa de entrar para a cirurgia e sair da cirurgia respirando bem. Porque não adianta você ter um nariz bonitinho e não conseguir respirar. Então é importante que na cirurgia, que a gente chama da rinoplastia, né, que é a cirurgia plástica do nariz, ela tenha uma boa respiração no pós-operatório. Então é uma cirurgia que demanda não só a parte estética, como a parte funcional do nariz. Os riscos de uma cirurgia, respondendo, né, são riscos inerentes a qualquer tipo de cirurgia, tanto da parte anestésica quanto da parte da cirurgia propriamente dita, né? Agora, os riscos propriamente dito vai de infecções, vai de às vezes alguma deformidade, alguma assimetria que pode acontecer no pós-operatório, né? Mas são coisas assim que é tudo passível de ser tratado. Bacana, nós temos mais uma pergunta feita pela produção do Amostra Grátis da Saúde e eu vou pedir ao Lucas e ao Túlio que coloquem pra gente, por gentileza. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. O meu nome é Bruna Oliveira e eu gostaria de saber do Dr. José Irineu sobre a respeito à lipoaspiração. A cirurgia pode ser feita para as pessoas de qualquer idade? Muito obrigada a todos e parabéns pelo tema de hoje. E aí, como é que você responde a Bruna, que está com essa dúvida com relação à idade exigida mínima? Olha só, Bruna, a questão não é bem da idade, a questão é do tipo de pele que a pessoa possui, né? Porque uma pessoa que tem uma pele muito flácida, que tem uma pele já um pouco castigada, com estrias, esse negócio, muitas vezes não há uma indicação muito boa de se fazer uma lipoaspiração, porque isso pode agravar essa flacidez, pode agravar essas estrias e com isso a pessoa fica um pouco decepcionada no pós-operatório. O ideal é que a pessoa tenha uma pele mais firme, que tenha uma pele boa, que tenha uma condição de contração dessa pele no pós-operatório,
né, para que então ela tenha um sucesso adequado. Então não tem uma idade muito certa, não. Muito bem, a Lúcia do bairro Candelária, um abraço a todos do bairro Candelária participando ao vivo conosco, mandando o seu WhatsApp, está na tela, que é o 3222-5052. Boa noite, uma pessoa que tem hérnia umbilical pode fazer a cirurgia plástica no abdômen? Pode, e essa hérnia umbilical pode ser corrigida na mesma cirurgia, sabe? É até indicado que se faça essa correção na mesma cirurgia, não tem problema nenhum. A Michele do bairro Serra Verde, meu antigo bairro lá, o Serra Verde, um grande abraço para todos. Boa noite, Samuel. A mamoplastia, ela varia de acordo com os valores variam de acordo com a litragem de silicone? Só lembrando que a gente aqui não cita valores, evidentemente, né? Passei essa pergunta aqui no intervalo para o cirurgião plástico e ele vai responder essa questão aí, né? Da litragem e dos valores. Pergunta aqui a Michele do bairro Serra Verde na mamoplastia. Olha só, a questão de valores de uma cirurgia, não existe um valor fixo para uma cirurgia. Depende do tipo de cirurgia que vai ser feita. Então, a pessoa precisa passar por uma avaliação rigorosa do cirurgião plástico, avaliar qual técnica melhor para essa pessoa e avaliar qual tipo de cirurgia adequado para essa pessoa, para então ela poder dar um valor dessa cirurgia, né? Muito bem, a Carmen do bairro São Roque está perguntando aqui sobre a questão da mamoplastia. Era uma pergunta mais ou menos da Carla que você respondeu. É um pouco parecida. A cirurgia de mamoplastia, ela é uma cirurgia perigosa ou é tranquila de se fazer? É a Carmen do bairro São Roque. Obrigado, Carmen. E o médico responde para a gente. Olha só, Carmen, toda cirurgia ela tem seus riscos e complicações possíveis de se acontecer, né? E a cirurgia plástica, ela não foge a essa regra. Ela é uma cirurgia que tem todas as suas complicações inerentes, possíveis de se acontecer, como qualquer outro tipo de cirurgia, né? Então, aí depende muito das suas condições de saúde para poder fazer uma cirurgia dessa. A Cleusa Antunes de Carmo do Cajuru, um abraço a todos de Carmo do Cajuru. Toda celulite pode ser retirada com a lipoaspiração? Na verdade, celulite é uma coisa que você não retira, né? Até hoje não existe um tratamento eficaz para celulite, sabe? Então, assim, a lipoaspiração, quando a pessoa tem uma celulite, ela deve ser muito bem avaliada para ver se realmente há indicação para se fazer essa lipoaspiração. Porque, como eu disse na pergunta anterior, Samuel, às vezes a lipoaspiração, ela pode agravar um quadro se ela não for bem indicada. Nós estamos no inverno, apesar da temperatura já estar subindo mais um pouco. Eu vou pegar aqui a pergunta da Margarida de Itapecerica. É verdade que no inverno é a melhor época para fazer a cirurgia plástica ou é as mulheres que procuram no inverno para ficarem mais ou menos em forma no verão que vai chegar? Como é que é essa questão? O que acontece? Tem pessoas que gostam de operar mais no verão porque diz que dói menos. Tem pessoas que gostam de operar mais no inverno, porque diz que a questão de você usar cinta, usar toda aquela bandagem toda, né, que incomoda menos porque aquece mais. E essa questão é só uma questão de preferência mesmo, não há nada assim que possa falar, essa época é melhor do que aquela. Muito bem, a Cíntia Melo do bairro Manuel Valinhas, obrigatoriamente a prótese mamária tem que ser trocada e se sim, de quanto em quanto tempo? Não, a prótese de mama não tem que ser trocada. A pessoa tem que fazer as suas avaliações, tem que fazer os seus exames periódicos normais, não é? E se for o caso de necessidade, trocar essa prótese de mama. Não existe uma regra que tem que trocar de 10 em 10 anos, tem que trocar de 5 em 5 anos, não existe isso. Fez os exames, está tudo bem, não tem complicação nenhuma, está tudo certinho, deixa a sua prótese quieta. Legal. Olha aqui, nós estamos ao vivo nessa terça-feira apresentando a Amostra Grátis da Saúde, recebendo com muito prazer o cirurgião plástico Dr. José Irineu Agripino. Ele é médico cooperado Unimed. Nós estamos falando sobre a questão da lipoaspiração, mamoplastia e a rinoplastia, que é a cirurgia no nariz. Você pode continuar mandando a sua pergunta para o 3222-5052. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa ao vivo. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance.
Venha conhecer a mais nova loja de Divinópolis. Casa, presentes e decorações. Tudo para o seu lar em artigos finos de decoração e utilidades domésticas. Aqui você encontra os mais diversos e variados mimos e uma decoração fina e elegante para presentear quem você ama. Venha fazer uma visita e conferir os produtos para compor a sua mesa de café ou jantar com cristais finos e requintados. Também fazemos listas de casamento. Casa Presentes, Rua Rio de Janeiro 922. Telefone 3222-7484. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. A Lubrisilva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubrisilva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 20 de agosto, a gente vai no intervalo aqui acionando aqui as perguntas, aqui na fechada, por gentileza, meu caro Lucas e Altúlio, dizendo para você que nós teremos no dia 22 de setembro, vai dar no domingo em Belo Horizonte, a corrida da Itatiaia, que é a corrida da Rádio Itatiaia. É uma corrida que apresenta 3 plataformas, 5, 10 e 18 quilômetros para a corrida. 18 quilômetros é a volta inteira na Lagoa da Pampulha. Já fiz essa volta 2 vezes, 18 quilômetros. A gente pensa que é uma coisa quase que impossível, mas é bom de se fazer. Uma caminhada de 2 quilômetros, caminhada também de 2 quilômetros, caminhada Kids, organização da TBH Esportes. Um grande abraço para a Graciele Araújo, que é da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte e que nos pediu aqui esse apoio para fazer essa divulgação. Para os corredores, a gente sempre gosta de dar aqui algumas dicas. Então, portanto, corrida da Rádio Itatiaia no dia 22 de setembro em Belo Horizonte é uma das corridas mais bem organizadas de Belo Horizonte, com absoluta certeza. Vale muito a pena acompanhar e Divinópolis estará marcando presença mais uma vez. Muito obrigado aí ao Lucas e ao Túlio. No dia, nós anunciamos agora há pouco o Dani Veloso, que vai estar na próxima terça-feira, dia 27, e no dia 3 de setembro, uma entrevista sensacional. E o Lucas coloca pra gente o vídeo. Olá pessoal, na primeira terça-feira de setembro, no dia 3, nós teremos aqui no programa Amostra Grátis da Saúde uma entrevista exclusiva. Pela primeira vez nós vamos entrevistar um grande nome da odontologia, não só de Divinópolis, não só de Minas Gerais, mas de todo o país. Estou falando de Dr. Marlúcio de Oliveira, que está aqui ao meu lado. Dr. Marlúcio, programa Amostra Grátis, boa noite. O que o telespectador da TV Candidez pode esperar dessa entrevista? Boa noite, Samuel. Boa noite, telespectadores da TV Candidez. Eu acho que vocês podem esperar muito, porque é um assunto muito agradável, muito abrangente, de muitas curiosidades, onde nós podemos abordar toda a parte estética da odontologia, envolvendo clareamentos, envolvendo lentes de contato, enfim, tudo aquilo que tange o aumento da autoestima de todos vocês, né? Espero vocês até lá. Portanto, no dia 3 de setembro, aqui no Amostra Grátis da Saúde. Um abraço aí para o Marlúcio de Oliveira. Grande Marlúcio, obrigado aí pela sua atenção. Portanto, no dia 13, eu falei, Marlúcio, que assim que a gente anunciar